Eu já te falei que existe uma ferramenta que automatiza a elaboração dos seus laudos de avaliação de imóveis. E nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar em detalhes um tutorial para você usar essa ferramenta fantástica. Sou eu aqui com você novamente, professor Reginaldo Antunes da Laudo Master. Se você quer aprender a fazer avaliação de imóveis, se você quer saber quais são as últimas ferramentas, as últimas tecnologias para facilitar o seu trabalho como perito avaliador de imóveis, se você quer saber onde atuar, quais são os mercados de avaliação de imóveis, como entrar nesse mercado, então você está no lugar certo. Nessa aula aqui agora, eu vou ensinar para você a fazer avaliação de imóveis usando uma plataforma que vai facilitar muito, vai automatizar com inteligência artificial o seu trabalho de perito avaliador de imóveis. Eu estou falando da Proto. Proto é essa ferramenta fantástica que facilita muito o meu trabalho, o meu dia a dia aqui. Eu tenho todo o fluxograma de trabalho na elaboração dos meus laudos de avaliação, desde a chegada da ordem de serviço, das solicitações de serviço dos meus clientes, sejam bancos, tribunais de justiça, advogados, juízes, grandes empresas, pessoas físicas, concessionárias de serviços públicos, órgãos do governo, a entrada dessas solicitações até a entrega dos laudos, passando, claro, pela solicitação de documentos, agendamento de vistoria, a vistoria propriamente dita, pesquisa, montagem da amostra, escolha das variáveis a serem usadas no processo de avaliação, os cálculos estatísticos propriamente ditos, a elaboração, a confecção do laudo de avaliação e a entrega desse documento. Novamente, bancos, Tribunal de Justiça, grandes clientes. Então essa ferramenta, com a utilização de inteligência artificial, ela otimiza e facilita muito o meu trabalho. Você imagina que você não tem nem mesmo que escolher as variáveis que você vai utilizar. A plataforma vai até o mercado, busca a amostra de imóveis que vai utilizar nesse processo de avaliação e, em função dessa amostra, ela mesma determina quais as variáveis que ela vai utilizar. Isso não é fantástico? Pois bem, eu já te mostrei em vídeos anteriores que ferramenta que é essa Proto, e agora aqui eu vou fazer uma avaliação do início ao final contigo, um tutorial para você utilizar essa ferramenta. Primeiríssima coisa que você vai fazer, claro, é ter acesso a essa ferramenta. Você vai entrar no meu site, laudomaster.com.br, lá você vai no menu Ferramentas. Das diversas ferramentas que eu ofereço para você, ali, os links, os atalhos, perdão, existe também um atalho para Proto. Você vai clicar nesse link porque qualquer modificação no endereço da Proto, no link, eu já vou atualizar no meu site. Então, laudomaster.com.br, na aba Ferramentas, clicando aqui na Proto, você vai ter acesso aqui à plataforma da Proto. E o legal, quanto custa a sua hora trabalhada? Eu já te falei para você fazer cálculos. Se você economiza tempo na pesquisa, se você economiza tempo no simples fato de passar as fotos que você tirou durante a vistoria para o seu Drive, se você economiza tempo na escolha de variáveis, se você economiza tempo rodando a inferência estatística, tudo isso é tempo livre para você buscar mais clientes, ou mesmo que seja para você curtir a sua vida. Então, quanto custa a sua hora trabalhada? O investimento na Proto é realmente investimento. E eu fiz uma coisa, eu entrei em contato com o pessoal da Proto e obtive cupons de descontos para os meus alunos. Então aqui na laudomaster.com.br/ferramentas, no menu ferramentas, você tem os cupons que você vai usar para obter descontos, para ser um incentivo aí para você iniciar esse trabalho com inteligência artificial na elaboração de laudos de avaliação. Então vamos lá, você vai ter acesso aqui à tela do meu computador e o tutorial para elaborar todos esses laudos. Começando por aqui, na tela do meu site. Clicando aqui, você vai para a tela de login da Proto e clicando aqui nessa tela de login, dando seus dados, e-mail e senha, você vai ter acesso à plataforma, que é essa aqui que você está vendo agora. Aqui do lado, né, você vê aqui meu nome, o nome da minha empresa, o menu. Depois eu vou passar isso aqui com vocês. E aqui a tela onde nós vamos realmente trabalhar. Lembra que eu falei com você agora há pouco as etapas de um processo de avaliação, né? Ela vai da entrada, das ordens de serviço dos trabalhos aqui na minha empresa, no meu escritório, no meu home office, alguma pendência técnica, agendamento de vistoria, a vistoria propriamente dita, eu vou puxar mais para cá para você ver comigo,
a vistoria propriamente dita, onde eu vou colocar aqui os dados do imóvel, as fotos, criação da amostra, que é toda automatizada por inteligência artificial. A amostra, a Proto vai até o mercado e busca essa amostra para você. Processamento de cálculos, é isso aqui. Então a Proto realmente ela consegue substituir a necessidade dos softwares estatísticos. E a elaboração do laudo também, com inteligência artificial, um laudo que sai praticamente pronto para você. E aqui do lado eu vou puxar um pouquinho para você ter acesso aqui. A revisão e aprovação. Você vê aqui que eu tenho 2 trabalhos meus que precisam ser revisados e liberados por mim para serem entregues ao cliente. E o legal aqui, eu vou fazer esse tutorial com você, puxar mais um pouquinho aqui para a direita. O legal é que você vai aprender em tempo real comigo. Eu vou aqui iniciar uma ordem de serviço, do início ao final, você vai ver que nós vamos fazer essa avaliação em tempo real para você sentir como que é rápido, fácil e como a Proto elimina algumas etapas, corta caminhos, poupando o seu tempo. Você vai aprender comigo nesse tutorial, mas olha aqui, ó, aqui embaixo, Hi, need any help? Isso aqui tem em inglês, né? Você precisa de alguma ajuda? Você clicando aqui, você tem um sistema de inteligência artificial que vai respondendo todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas em tempo real e é muito efetivo. Eu não vou fazer isso com você aqui agora, eu vou fazer um outro vídeo, eu vou criar problemas aqui e vou consultar essa inteligência artificial que você vai ver que ela é muito assertiva nas respostas. Então, eu vou te ensinar aqui, mas eu proponho que você entre na plataforma, faça o seu login, crie o seu login e senha, comece a fazer testes. Por aqui você consegue tirar suas dúvidas por inteligência artificial, mas você vai ver comigo que é muito intuitiva a utilização disso aqui tudo. Então as etapas eu já mostrei para você, o que nós vamos fazer? Clicar aqui para acrescentar mais uma ordem de serviço ou entrada de trabalho nesse fluxo seu. Eu vou clicar aqui, já pulamos para essa tela aqui de entrada de dados. Então o que eu vou fazer? Proprietário do imóvel, Antônio Silva. Tipo de cliente. Esse cliente aqui, olha aqui pessoal, pode ser um cliente empresarial, um cliente particular, pode ser uma ordem de serviço do Banco do Brasil, da Caixa, dos bancos privados, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Nordeste, outro banco público, onde é muito bom você fazer o credenciamento, BRB, Banco de Brasília, Banestes, Banco da Amazônia, Banpará, Banrisul, todos eles aqui, bancos públicos. Poupex, do Exército Brasileiro, Banco Inter, outro banco privado que tem muitos trabalhos também, C6 Bank, Sicoob, é muito bom prestar serviço para o Sicoob, BNB, outros bancos. Então aqui, a Proto já está em contato com todas essas instituições aqui para já liberar a avaliação de maneira muito personalizada. Como o objetivo aqui é mostrar para você uma avaliação de âmbito geral, eu vou criar aqui uma avaliação particular. O seu Antônio Silva é uma pessoa que solicitou aqui para a gente uma avaliação. O objetivo: determinação de valor de mercado de compra e venda, valor de mercado de locação, custo de reedição, se você sabe fazer avaliação de imóveis, você sabe o que é isso, valor de liquidação forçada ou venda em leilão e outros. Nós vamos fazer aqui valor de mercado de compra e venda. Solicitante, o próximo senhor Antônio Silva, um nome fictício aqui. Finalidade, olha aqui, aquisição, simples aquisição, doação, alienação ou garantia, dação em pagamento, que é muito comum quando as empresas fazem acordos aí com Receita Federal, Receita Estadual, permuta, fins contábeis, seguro, adjudicação, indenização ou judicial. Vamos colocar aqui alienação, como se o senhor Antônio Silva fosse dar esse imóvel dele como garantia de um financiamento. Uso do imóvel residencial e tipo de cálculo, olha aqui, pode ser fatores sem a vistoria, inferência sem vistoria, fatores com vistoria, que é obrigatória, ou inferência com a vistoria. Professor, se a vistoria é obrigatória por norma, por que essa opção sem vistoria? Eu posso estar fazendo uma avaliação por um simples estudo, um laudo de uso particular, que também está regulamentado pela norma técnica. Agora, uma avaliação para fins, digamos, oficiais, dação em pagamento, garantia, jurídico, eu preciso fazer com vistoria. Então, aqui eu vou escolher inferência, que é o tipo de tratamento de dados que eu recomendo que você faça. Inferência estatística. Aqui, na própria plataforma, você já coloca aqui todos os dados dos imóveis, os documentos. Então eu vou clicar aqui para fazer um upload da certidão de matrícula. Cliquei aqui, já abre aqui no meu computador. Eu vou então aqui subir mais um pouquinho. Vamos lá, só para vocês entenderem, tá? Eu tenho aqui então esse apartamento de Lourdes que eu estou avaliando agora.
Documentos. Eu vou clicar aqui. Isso aqui, pessoal, é um tutorial. Então aqui é uma foto que não tem nada, mas eu vou, se fosse uma avaliação oficial, eu teria aqui a certidão de matrícula desse imóvel. Vou clicar aqui, já fez o upload. Cartela ou guia do IPTU, mesma coisa, eu vou clicar aqui e aqui eu vou clicar para buscar a guia de IPTU desse imóvel. E algum outro anexo qualquer que eu queira, um projeto, alguma coisa, que aqui não é o caso, ok? Número da matrícula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tipo de imóvel, apartamento ou casa. Nós vamos colocar aqui que é um apartamento. Conceito de espaço, urbano ou rural. É um apartamento urbano. Ofício ou zona. Primeiro ofício da comarca de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. Isso aqui, pessoal, eu vou preencher porque isso aqui vai fazer parte do laudo de avaliação. Então, lá naquela etapa do laudo, o sistema já vai pegar aqui os documentos, essas informações aqui de matrícula, etc., para usar na elaboração do laudo. Agora, vamos lá, a mágica começa a acontecer. Vamos colocar aqui os dados desse imóvel. Eu coloco o CEP, olha o que vai acontecer. 30 160 012. A hora que eu faço isso, ele já localiza. Rua Bahia. Você viu como foi rápido, né? E eu vou colocar um número aqui. A hora que eu colocar o número, é um número fictício, tá, pessoal? 2244. Esse endereço não sei se existe ou não. Mas a hora que eu coloco aqui e pesquiso no mapa, aliás, antes eu vou colocar aqui o complemento. Qual que é o apartamento? 957. Um número fictício aqui no bairro de Lourdes, por conta do CEP. Pesquisar no mapa, ele já vai colocar aqui no Google Maps onde fica esse imóvel. Então eu vou aproximar mais um pouquinho. Eu vou aproximar, para isso eu vou fazer isso aqui, ó. É na Rua Bahia, aqui em Belo Horizonte, por coincidência aqui próximo ao Minas Clube, um clube muito tradicional aqui de Belo Horizonte. Eu usei um endereço genérico, mas eu conheço esse CEP aqui exatamente para chegar nessa posição aqui. E isso aqui também vai para o laudo de avaliação. Já me dá latitude e longitude, que são informações que eu recomendo que você coloque no seu laudo de avaliação. Eu clico aqui para as características do imóvel avaliando. Então aqui eu posso colocar área comum, área privativa. Aqui vai ser a área total, que é a soma, né? Então, digamos que as áreas comuns vai dar lá 100 metros quadrados. Área privativa, 200 metros quadrados. Ele já soma aqui, ó, 300 metros quadrados, tá vendo? Quantidade de quartos, serão 4 quartos. Quantidade de banheiros. Esse apartamento aqui, ele tem 4 banheiros e ele tem 2 suítes. Vaga de garagem, esse apartamento tem 3 vagas de garagem. Hoje você sabe que para avaliação de apartamentos, área de classe média ou padrão elevado, vaga de garagem é uma característica importante. Idade do imóvel. Esse imóvel tem aproximadamente aqui 20 anos. Eu vou colocar aqui essa opção, ok? Isso aqui vai ser usado também na mágica da Proto. Eu vou mostrar isso para você um pouco mais adiante, tá? A Proto, com a inteligência artificial, ela determina aí o estado de conservação desse imóvel baseado nessa informação que eu estou colocando aqui, baseado nas fotos que eu inseri também. É uma inteligência que faz essa leitura toda. Estado de conservação do imóvel, ele pode ser novo, que é a melhor condição, entre novo e regular, a segunda condição, e descendo aqui, sendo que sem valor é a pior condição. Como esse imóvel tem 20 anos, mas está muito bem conservado, eu vou colocar entre novo e regular, ok? Ou seja, entre regular e novo na realidade. Cliquei aqui. E o padrão construtivo, ou padrão de acabamento, simples, normal ou alto. Essa aqui é uma região de alto poder aquisitivo, em frente na região do Minas Tênis Clube, um clube muito tradicional de Belo Horizonte, padrão alto. Vocês estão vendo que são informações básicas, mas, claro, vão aqui colaborar em toda a avaliação, nos processos de avaliação e também no laudo de avaliação. Eu vou criar nova ordem de serviço. Cliquei aqui e está sendo gerada a ordem de serviço. E aqui está. Na entrada, você viu que veio para a entrada aqui. Ele já coloca o número de OS, cliente e o tipo de avaliação, ou seja, os dados que nós colocamos aqui, perfeito? Só para você entender que isso aqui vai para um fluxo. Eu aqui agora tenho esse item na entrada, mas eu poderia colocar vários itens na entrada. Eu poderia dar entrada em vários serviços aqui que ficariam aqui na entrada. Ao passo que eu posso ter algumas questões com pendência técnica, eu posso ter 2, 3 avaliações na entrada e algumas avaliações no agendamento, outras em vistoria, ou seja, se eu circular aqui por esse dashboard, né, por essa interface, eu vou ver que eu posso ter vários trabalhos em várias etapas. E aqui, nesse caso aqui, eu tenho somente 2 trabalhos na fase final, revisão e aprovação. Mas nós vamos concentrar aqui
na elaboração de um único trabalho. Então eu clico novamente aqui, ele está buscando, eu vou lá embaixo um pouquinho, tá? E eu vou então aprovar isso ou enviar para a pendência técnica, caso tenha uma pendência técnica. Digamos que aqui eu estou sem os documentos que o cliente não passou para a gente, ou estou sem informação da matrícula, ou então sem endereço completo. Isso tudo aqui eu enviaria para a pendência técnica, mas como não é o caso, eu vou aprovar. Cliquei aqui, ele está perguntando se eu vou mandar SOS de entrada para agendamento, ou seja, agendamento da vistoria. Eu clico que sim, eu confirmo, a gente volta lá para o dashboard. Então você viu comigo, da entrada ele pulou pendência técnica, porque não tem nenhuma pendência de documento, de informação, e veio aqui para o agendamento, ok? Já caiu aqui nessa etapa do agendamento. Eu clico novamente aqui, eu vou então para essa parte de agendamento. Então você vê, cada uma dessas linhas aqui é uma das etapas, né, do trabalho que a gente está fazendo. Já passamos pelos dados do cliente, os dados do imóvel está como verdinho aqui, porque já está resolvido. Localização do imóvel já está verdinho aqui, porque também não tem nenhuma pendência. Características do imóvel, eu também já coloquei, está verdinho. Eu estou aqui agora na etapa de informações para o agendamento. Então eu vou clicar aqui e eu vou selecionar o vistoriador responsável por isso. Aqui no meu escritório, pode ser a Ana Marques, professor Reginaldo Antunes ou Robert Siqueira. Eu vou colocar aqui a vistoria sendo feita pelo Robert Siqueira. Coloquei ali. E aqui então, eu vou colocar o nome da pessoa responsável por me receber durante essa vistoria. Esse imóvel é do senhor Antônio Silva, mas quem vai me receber é o José Silva. Vou botar aqui José Silva, talvez o corretor de imóveis, ou um parente, ou um vendedor, não é isso? Contato, número de telefone, DDD 31. Número de telefone é esse aqui, que também é um número fictício. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agendar a data da vistoria. Eu já liguei para o senhor José Silva, já conversei com ele, eu vou agendar aqui. Aqui, pessoal, tá tudo em branco, porque o meu trabalho, isso aqui é um trabalho que eu estou colocando aqui para fazer para vocês como um tutorial. Mas caso eu tivesse outras vistorias agendadas, iam estar esses espaços ocupados. Ou seja, por aqui é uma agenda que eu vou olhar, verificar onde que está disponível para ser feita essa vistoria. Eu vou clicar aqui então na data, ele vai abrir o calendário. Vou fazer essa vistoria aqui no dia 23 de abril, uma quarta-feira. E eu vou fazer essa vistoria vou abrir o reloginho aqui, às 15 horas e 0 minutos, não, às 15h30, para eu sair do horário do rush, tá? Ele já coloca aqui a vistoria finalizando 1 hora depois. É um fato, eu não gasto 1 hora para fazer vistoria num apartamento de 4 quartos, eu devo gastar aqui no máximo 10 minutos, 12 a 15 para ver também, incluindo as áreas comuns do edifício, mas ele marca aqui 1 hora, que é por questão do seu deslocamento, essa coisa toda. Então eu vou clicar aqui em criar agendamento, isso já vai aparecer agendamento realizado com sucesso. Então, a hora que eu volto aqui na agenda, né? Olha só, quarta-feira, 23 de abril, está aqui a OS 78480, das 15h30 até as 16h30, ok? Desço aqui mais um pouquinho, eu posso enviar para a pendência técnica? Sim, pode ser que nesse momento aqui aconteceu alguma coisa, a pessoa falou, olha, vamos agendar, mas você liga para confirmar, para ter certeza. Eu vou olhar se eu vou pegar a chave, se a chave vai estar comigo. Se for o caso, você joga para a pendência técnica. Se não for o caso, se estiver tudo perfeito, aprovar. Aprovei. Ele pergunta, né, se eu vou jogar essa OS da etapa de agendamento para a etapa de vistoria. Eu clico sim e eu volto para a tela do dashboard. Aqui está a tela. Você lembra que a gente começou na entrada, saí de pendência técnica, pulei para agendamento, coloquei aqui os dados do José Silva que vai me receber e já agendei. Eu estou aqui então em vistoria. Vou puxar um pouquinho só para centralizar isso aqui. Então, perfeito. A OS foi passando por etapas aqui. Eu vou clicar novamente aqui para ir para a etapa de vistoria. Novamente, para você entender aqui, ó, todas as etapas. Dados do cliente está verdinho, dados do imóvel está verdinho, localização do imóvel mudou aqui de verdinho, porque eu vou precisar confirmar que através do contato com o senhor José Silva, eu consegui confirmar a localização do imóvel. Porque às vezes eu tenho endereço, eu ligo para a pessoa que vai me receber, eu confirmo, olha, na Rua Bahia, número 2244, não é isso? Sim. Então pode existir alguma pendência. Então a pessoa fala, não é a Bahia 2244, está trocado, é Bahia 4422. Então são questões que você confirma quando faz contato com a pessoa para agendar a vistoria. Nesse caso aparece aqui, saiu verdinho, eu vou clicar aqui e vou colocar como confirmada a localização.
Feito isso, olha o que aconteceu aqui. Ficou essa bolinha verde e localização confirmada com sucesso. Vou descer um pouquinho. Já coloquei característica do imóvel, informações do agendamento, agora imagens do imóvel. Eu estive lá, fiz a vistoria e eu vou colocar as imagens aqui agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar selfie, só para você entender. Bancos públicos hoje, Caixa, Banco do Brasil, estão exigindo que o responsável técnico pela avaliação, o responsável técnico que assinou o contrato, que se credenciou, esteja obrigatoriamente fazendo a vistoria. E para confirmar isso, o banco pede uma selfie, ou seja, eu estou na fachada do imóvel, de maneira que eu consiga visualizar o número do edifício, 2244, e eu preciso tirar uma selfie ali. Vamos fazer o seguinte, eu vou clicar aqui para carregar essa selfie. A hora que eu clico, eu venho no meu computador, ou na minha nuvem, e aqui eu vou escolher a selfie. Qual selfie que eu vou escolher? Eu nessa praia aqui, ou eu nessa praia de cá, ou eu nessa terceira praia, como eu estou aqui fazendo tutorial para vocês, eu faço pequenas brincadeiras. Então eu vou me colocar nessa praia aqui, como a selfie. Vou abrir, já foi para lá. Aqui, ó, foto adicionada com sucesso. Professor Reginaldo nessa praia aqui, fazendo a vistoria nesse apartamento. E para colocar agora as fotos dos ambientes, o que acontece? Eu vou clicar aqui para adicionar ambientes. Clico aqui, vai abrir aqui então uma série, uma tela para eu fazer aqui o upload das fotos, só que eu tenho que adicionar os ambientes que eu visitei. Eu vou clicar aqui, ó, adicionar ambientes, e vai aparecer aqui algumas opções. São os vários locais onde eu poderia fazer a vistoria. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou adicionar área de serviço, eu vou adicionar banheiro social, eu vou adicionar aqui a cozinha, dormitório, vou adicionar dormitório suíte, vou colocar aqui fachada, foto da garagem, hall de entrada do edifício para caracterizar aqui o padrão, né, do condomínio. Eu vou colocar aqui a lavanderia, eu vou colocar aqui uma foto da varanda ou sacada, a sala, sala de estar, sala de jantar, por aí afora a gente vai, tá? Então esses ambientes todos foram adicionados com sucesso. Eu poderia colocar outros mais, né? No momento que eu faço a vistoria, de repente eu estou na área social, eu coloco aqui área da piscina, área de churrasco, mas isso aqui é um tutorial para você entender que você escolhe os ambientes que você visitou, que você vistoriou no momento lá que você foi fazer, então, essa caracterização desse imóvel. Feito isso, eu clico aqui nessa setinha, volto, tem todos os ambientes aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou adicionar essas fotos. Para fazer isso, eu vou clicar, então, no ambiente, sala de jantar, vai abrir essa tela aqui, e aqui eu vou selecionar a foto, que eu vou fazer o upload. Clico aqui, abriu novamente aqui o arquivo do meu computador, eu vou em fotos e vou botar aqui foto do apartamento. Novamente, pessoal, isso aqui é um tutorial, então eu não vou colocar fotos de outras vistorias que eu fiz. Vou clicar aqui nessa foto, digamos, genérica, vai abrir e essa foto vai entrar lá. Foto do imóvel, está selecionado já, entendeu? O que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos clicar aqui para voltar. Eu clico 2 vezes nessa setinha. E aqui então aparece a sala de jantar com uma foto já carregada. Se eu quisesse acrescentar outra foto, bastaria clicar aqui e acrescentar uma segunda foto, mas não é o caso. E assim eu vou fazendo para cada um desses ambientes que eu selecionei, ok? Feito isso tudo, estando tudo ok, o que eu vou fazer? Digamos que eu tenho que colocar todas as fotos. Não vou colocar todas com você para a gente não gastar um tempo aqui, tá? Eu vou simplesmente clicar aqui para voltar. Voltei aqui então para essa tela da vistoria. Vou descer um pouquinho, as imagens estão aqui, olha, a selfie do professor Reginaldo na praia, as fotos aqui dos ambientes, entendeu? E eu vou clicar aqui no formulário. O que é esse formulário? Faz parte da vistoria. Quando eu fui fazer a vistoria nesse imóvel, eu adentrei ele e eu tenho que colocar algumas características desse imóvel que eu constatei durante a vistoria. Vou clicar aqui e aqui vão abrir algumas questões, algumas respostas, um checklist que eu tenho que fazer. O uso predominante da região. É uma região multifamiliar, ou seja, edifícios, são residências em edifícios, não são casas, tá? Eu poderia colocar aqui comercial, se fosse um centro de cidade, industrial, institucional, outro, mas aqui é um residencial multifamiliar. Edificações da região, eu vou clicar aqui, lá é uma região de padrão alto por predominância, tá? Aliás, padrão alto sim de verdade, nem por predominância, mas é um padrão alto sim.
Poderia ser normal com aspecto de alto, normal, forte predominância de normal, normal com aspecto de baixo, baixo ou mínimo. Tá? Então eu clico em OK, perfeito, já gravou, já pulou aqui para a segunda questão. Contexto urbano, região central, não central, periférica ou suburbana, não inserido na malha ou outro. Na região central, região muito boa. Clique em OK. Via de acesso, arterial ou principal, coletora ou secundária, ou seja, a rua, tá? Endereço. Nesse caso aqui, uma coletora ou secundária. Ou é arterial ou principal ali. Ali é um arterial ou principal, com certeza absoluta, tá? Clique em OK. Pula para influências valorizantes. Sem destaque, né? Se não tem nada de influência. Você tem shopping, comércio, orla, estação de trem, metrô, indústria, clubes, empreendimentos e outros. Eu posso selecionar todas aqui, mas no meu caso, tá? Aqui tem shopping perto, tem comércio, não tem orla, estamos em Belo Horizonte, não tem estação de trem ou de metrô, Belo Horizonte também não tem isso. Clubes, empreendimentos e outros. Sim, posso colocar outros, restaurantes, lazer, tem muita coisa em volta ali, muito próximo da Praça da Liberdade. Clique em OK, pulou aqui para influências desvalorizantes. Não tem nada aqui que desvalorize. Não tem área de desmoronamento, aterro sanitário, estação de tratamento de esgoto, subhabitação, torre de telefonia e energia, ou seja, nada que desvalorize. Então aqui, sem destaque. Vou clicar aqui em OK, já pula para a próxima caixinha, que é infraestrutura urbana. Lá tem tudo, então eu vou selecionar todas. Água potável, esgoto sanitário, energia elétrica, telefone, pavimentação, esgoto pluvial e iluminação pública. Dou OK. Já pulou para outra, serviços públicos e comunitários. Também tem tudo. Coleta de lixo, transporte coletivo, comércio, rede bancária, educação, saúde, segurança e lazer. Só lembrando, se você sabe fazer avaliação de imóveis, você sabe que isso tudo tem que ser informado na caracterização da região. Tá? Dou OK. Já pulou aqui para vistoria interna e externa. Somente externa, ou seja, quando você é impedido de fazer vistoria na parte interna do imóvel ou não realizada. Nesse caso, eu fiz vistoria interna e externa. Estive lá presencialmente. Clique em OK. Perfeito. Está tudo respondido. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu posso enviar para a pendência técnica. Digamos que alguma dessas etapas que eu não consegui fazer durante a vistoria, por alguma questão qualquer, eu vou voltar para a pendência técnica. Não é o caso. Eu vou simplesmente aprovar. Aprovando aqui, nós vamos voltar para o dashboard, para a tela principal, e ele vai pular de etapa. Ele pergunta se eu quero mudar de vistoria para criação da amostra. Eu vou clicar sim. Já voltamos para o dashboard. Caímos nessa tela, eu comecei na entrada, não tem pendência técnica, passei pelo agendamento, passei pela vistoria e está aqui agora. Criação da amostra. Vou puxar mais um pouquinho aqui para você ver. Criação da amostra. A hora que eu clicar aqui, nós vamos cair numa etapa onde a plataforma Proto vai automaticamente buscar as informações desse endereço e vai criar a amostra para mim, buscando isso tudo no site das imobiliárias. Eu clico aqui, caímos então nessa tela, onde eu repito, dados do cliente já está ok, dados do imóvel, localização do imóvel. Em termos aqui de características, saiu aqui essa caixinha verde. Por quê? Eu tenho que confirmar isso tudo. Eu já coloquei essas informações, mas eu preciso, agora nessa etapa de busca da amostra, ele tira essa marquinha aqui exatamente para ter certeza que eu vou revisar essas informações que são importantes no contexto de uma busca de amostra. Eu vou aprovar. A hora que eu clico aqui em aprovar, já ficou verdinho. Informações sobre agendamento já ocorreu, imagens do imóvel também, formulário já está preenchido. Agora aqui é a questão da amostra. Vamos lá. Olha aqui, o que é o fator oferta? Você sabe muito bem a norma técnica. Eu vou botar a caixinha, vou botar o cursor nessa caixinha aqui. Ele já vai me informar aqui, olha só. Foi adotado o fator de 6% conforme o item 9.2.1.3 da NBR 14653, parte 2, onde é permitida a utilização de tratamento prévio dos preços observados. O que é isso aqui? Eu estou buscando dados de oferta, ou seja, esses imóveis estão ofertados no mercado, não foram vendidos ainda. Esses preços anunciados, ninguém chega num apartamento de 1 milhão e compra por 1 milhão. Eu negocio, eu falo, eu vou ofertar 900 mil. Ah não, por 900 eu não vendo, mas vendo por 980. Ah tá, então eu te pago 970, vamos fechar? É assim que as coisas acontecem. Então, a norma técnica, ela me permite buscar esses dados do mercado e já abater possíveis descontos. Então, está tudo aqui dentro da norma técnica. E aqui eu escolho
Qual seria esse fator de redução? Esse fator oferta, pessoal, não tem nada a ver com a homogeneização por fatores. É uma questão de redução que eu vou colocar por conta de possíveis descontos. Se o mercado está muito aquecido, esse fator oferta ele é pequeno, o desconto é pequeno. Se o mercado está recessivo, as pessoas têm que dar mais desconto para vender. Nesse caso aqui eu vou optar por 6%, que é um desconto razoável, tá? Para um mercado equilibrado. E agora aqui, eu posso colocar o raio da pesquisa, ok? 500 metros, como está aqui, eu posso aumentar isso aqui para 50 quilômetros, que é muita coisa, tá? Mas isso que vai variar muito de contexto. Se eu estou numa área de expansão urbana, eu vou colocar um ano um pouco maior, eu posso até mesmo colocar um raio maior para usar criteriosamente a variável localização. Como aqui eu tenho muitos imóveis nessa região, eu vou optar por 1,5 km. Ali é uma região muito adensada, com oferta muito grande. Talvez com 500 metros aqui eu já conseguiria muita coisa. Mas eu quero um grau de heterogeneidade nessa amostra. Eu posso puxar com 1 km, vou optar por 1,5 km, ou seja, no raio de 1,5 km vai ser feita a pesquisa por inteligência artificial, buscando essas informações na internet para facilitar o meu trabalho. Eu vou clicar aqui em buscar a amostra. Olha a mágica que vai acontecer aqui, olha só. Cliquei, ele pensa um pouquinho, ele gasta um tempo aqui com a inteligência artificial, correndo atrás dos sites das imobiliárias, anúncios na internet, marketplaces imobiliários, para buscar uma quantidade de imóveis num raio de até 1,5 km dentro do contexto do imóvel avaliando. Então eu coloquei que é um imóvel de alto padrão, a área desse imóvel, a quantidade de vagas de garagem, ele então vai aqui e me informa ao final dessa pesquisa isso aqui, olha aqui. Não encontramos nenhum elemento no mesmo endereço do avaliando. Ou seja, naquele edifício onde esse imóvel eu estou avaliando, não existe nada à venda ali. Se preferir, adicione elementos comparativos no mesmo empreendimento. Se eu por acaso tiver alguma informação privilegiada, seja do corretor que está me atendendo, olha, acabei de vender isso aqui para o senhor Antônio Silva, mas eu tenho outro que nem está anunciado. Mas a gente vende por tantos R$1.000. Se for o caso, eu coloco. Aqui você vai ver que a Proto me oferece essa amostra obtida por inteligência artificial e eu posso adicionar elementos também. Então eu entendo que não foi encontrado nada no mesmo endereço, coloco como entendido. Olha aqui, ó. Vamos descer um pouquinho aqui para você ver. Olha, aqui está o endereço do avaliando. Ele, num raio de 1,5 km na zona sul de Belo Horizonte, encontrou todos esses imóveis à venda aqui. 70 elementos que ele encontrou. Olha só quando eu falo com você que você economiza tempo. Digamos que eu não tivesse a plataforma Proto. Imagina eu indo até sites de imobiliárias, consultando, buscando informação, selecionando quais imóveis estão dentro do contexto do avaliando, fazendo isso manualmente. Eu ia gastar uma tarde, talvez o dia inteiro para fazer isso. Ou então talvez eu tivesse que contratar um estagiário, um auxiliar, para fazer esse trabalho para mim enquanto eu estivesse fazendo outras coisas. Então eu falo com você, pensa na plataforma Proto como investimento, que vai te salvar tempo fazer essa mágica toda aqui. E você vai continuar vendo a mágica aqui. Aqui é só o mapa que vai também no laudo de avaliação, ok? Aqui apenas uma legenda, né? O avaliando esse vermelhinho aqui, e esses em roxo são todos os imóveis da amostra. Esse azul é o selecionado, ou seja, é o imóvel 1 aqui, que eu estou vendo, tá? O que acontece? Esse imóvel 18 aqui, ele está marcado nessa cor diferente, dizendo que eu tenho que ter um cuidado especial com ele para confirmar informações. A inteligência artificial da Proto checou as informações de todos esses 70 imóveis, em um deles ela pede a minha ajuda para que eu faça uma análise visual, né, uma análise, digamos, mais fina. Então aqui, eu vou no imóvel 1 e eu começo a pegar as informações dele. Aqui, ó, imóvel 1. Olha aqui, ele está na Rua da Bahia, já me dá um número, que às vezes é difícil você obter essas informações se você for para a internet. Aqui eu já obtenho. CEP, tá? Belo Horizonte, bairro de Lourdes, apartamento. Olha a área privativa, 311 metros quadrados, lembrando que o avaliando tem 200, área privativa. Quantidade de vagas de garagem, preço de venda 6,5 milhões. Nome do anunciante, a norma técnica me obriga a colocar os dados de contato, ou seja, o informante, que é a Massote Negócios Imobiliários, e o número de telefone de contato. Eu tenho que fazer isso, eu sou obrigado a fazer isso, ok? Aqui eu tenho o link do imóvel, caso eu queira visitar esse site, não vou fazer isso agora para a gente ganhar tempo, e o download do site em PDF.
Existem situações onde eu sei que eu posso ter problemas um pouco adiante, eu faço download do site para arquivar isso. Porque pode ser que em algum momento um juiz queira verificar essa informação, o imóvel já foi vendido, o link não existe mais. Se eu quiser, eu faço download do site em PDF, eu tenho isso pro resto da vida para provar que esse anúncio realmente existe, ok? Descrição do imóvel está aqui. Ele tem 8 anos, estado de conservação regular, padrão construtivo fino, tá? As informações aqui de vagas de garagem, área a gente já tem, ok? E aqui algumas fotos. Então, digamos que eu quero ver a foto desse empreendimento. Vou pegar essa foto, que é uma foto interna do imóvel. Eu cliquei, está aqui. Isso aqui, né, é a cozinha, né? Eu clicando aqui, eu dou uma circulada, tá? Nesse espaço, você vê que é um imóvel grande, que não tem ainda o teto, né, de gesso. Aqui o hall de entrada. E se eu clicar aqui, eu posso pegar mais imagens. Eu clico aqui e obtenho mais imagens. Ele para um pouquinho, pensa em me dar todas as imagens aqui, né? Não só aquelas básicas ali, tá vendo? O imóvel realmente está sendo entregue agora, não tem nenhum teto, como falei com vocês, ok? Mas é isso, eu vou voltar aqui então. Esse é o imóvel 1. E eu faço o seguinte, se eu quiser, eu posso excluir esse elemento. Eu dei uma olhada, achei que não tem sentido usar, eu posso excluir esse elemento aqui. Eu posso desaprovar. Eu posso reportar algum erro. Olha, não é bem assim não. Esse imóvel, por um motivo qualquer, eu olhei, ele não tem que tantas vagas de garagem, 4 ele tem menos, uma quantidade menor, ou seja, reportar erro, mas é muito difícil isso acontecer. E assim eu posso passar em todos os elementos aqui. O 2, olha, já mudou de endereço, o 3 já veio para cá, o 4 e todos eles. Eu vou lá no 18, que a IA da Proto pediu para eu ter um cuidado. Eu vou lá no 18, desci aqui, então eu vou dar uma olhada, olha aqui, fotos. Não foi possível identificar a foto da fachada. Selecione uma das fotos disponíveis ou adicione uma nova. Você está vendo que é uma pequena questão? Então vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Eu vou selecionar aqui mais imagens, tá? Agora eu caí nisso aqui. O que me parece isso? É um imóvel que está na planta, tá? Então eu posso colocar isso aqui como foto da fachada, mas é um imóvel que aqui ele está anunciado, né? Está à venda, mas um imóvel que ainda não foi construído. E cabe a mim resolver se eu deixo ou não esse imóvel na planta. Eu, particularmente, pessoal, não uso, tá? Então, assim, eu acho que se você tem um imóvel pronto, é um imóvel. Se é um imóvel na planta, não é um imóvel, é um direito de utilização de coisa futura. Então, eu não uso. Então, para você entender, eu vou sair daqui já e eu vou excluir esse elemento. Eu tirei ele. Ele pergunta se eu quero confirmar. Eu faço isso. Pronto, foi excluído. Voltando aqui então, ele excluiu, né, ele pensou um pouquinho que excluiu, e aqui então, ele está pensando aqui ainda, de 70 caiu para 69 elementos. Então eu vou descer aqui, todos os 69 elementos, nenhum deles marcados aqui que eu precise ter atenção. Eu gosto de dar uma passada em tudo isso aqui, tá? Para ter certeza. Mas você está entendendo como que você salva tempo na pesquisa? E olha outra mágica que legal que eu vou mostrar para você. Exportar lista de elementos e formulário. A hora que eu clico aqui, tudo isso vai ser baixado no meu computador no formato de uma planilha de Excel. Então vamos colocar aqui, ó. Aliás, antes de fazer isso, eu quero mostrar para você que aqui tem 69 elementos. Mas se eu quiser, eu posso vir aqui embaixo e adicionar elemento. Ou seja, digamos que eu tenha, durante a vistoria, o corretor que me acompanhou já me disponibilizou 3, 4, 5 imóveis para me ajudar na minha amostra. Eu faço muito isso. A hora que eu vou fazer uma vistoria, se é um corretor que está comigo, eu peço para ele, olha, você consegue me passar alguns elementos aí para eu compor a minha amostra? Sim, é interesse dele que eu faça o meu trabalho de maneira rápida. Ele me passa alguns elementos. Se eu quiser, eu adiciono esses 3, 4, 5, 6, 10 elementos que foram fornecidos pelo corretor no momento da vistoria. Eu posso fazer isso clicando aqui, tá? É muito fácil, não vou fazer com você para a gente ganhar tempo. Agora eu quero mostrar para você o seguinte, isso tudo aqui que está nessa tela, que a gente vai passando um a um aqui, eu posso clicar aqui e acontecer outra mágica, exportar isso para uma planilha de Excel. Vou clicar e você vai ver que ele vai pensar aqui, ó, já baixou no meu Firefox essas informações. Eu vou clicar aqui, essa planilha de Excel vai abrir, ela está abrindo, pronto, abriu aqui, você está vendo, né? Como está, subi da internet, ele pergunta se eu quero habilitar a edição, eu vou clicar aqui, e está aqui. Olha só, os 69 elementos,
estão aqui os 69, tá? Com essas informações aqui, olha só. ID, isso aqui é um ID de anúncio, né? Do site da internet. Isso aqui, data da pesquisa, tá? O endereço, pessoal, o endereço completo. Olha aqui, Rua da Bahia, número tal, complemento. Isso aqui é o dado do avaliando, só para você entender, tá? Eu botei aqui complemento, apartamento 957, um apartamento fictício. É muito comum, pessoal, a gente obter só rua, se você for para o mercado buscar essa informação. Muito raramente você tem um número do imóvel, tá? E muita pessoa me pergunta, professor, eu com muito esforço consegui nome da rua e número do edifício. Não consegui a unidade, apartamento 102, 203, 404. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Então, para você entender, você tem que ter nome da rua com número, e mesmo isso é muito difícil você obter aí na internet. O número da unidade não é importante, tanto é que nenhum deles aqui tem essa informação. Apenas o avaliando, que eu criei aqui um apartamento 957, uma questão fictícia. Bairro, cidade, Minas Gerais, CEP, latitude e longitude, ok? Aqui, ó, qualidade da localização, confirmado tudo isso. Agora vamos lá, o preço total, ok? O desconto de 6% que eu coloquei por conta da negociação, né? Lembra que eu falei com você que a gente faz isso, ou seja, o valor descontado. Valor unitário, que é o preço descontado dividido pela área. Então esse imóvel aqui, ele tem um preço de R$ 20.900,32 por metro quadrado, ok? Aqui o preço unitário com desconto, tá bom? E aqui outras informações, área privativa e todas as questões. Quantidade de quartos, tá? Deixa eu andar mais um pouquinho aqui. Quantidade de suítes, banheiros, vagas de garagem, idade, estado de conservação, tá? Padrão construtivo, fino, normal, superior, tá? Por afora vai. E aqui, pessoal, olha no cantinho aqui, eu tenho o link. Se eu clicar aqui, eu tenho o link desse anúncio. Não vou abrir para vocês também, para a gente ganhar tempo. E aqui os dados do informante. Isso aqui é obrigatório. A NBR 14653 da BNT, ela me exige que eu coloque os dados do informante. O que eu tenho que colocar? O nome da imobiliária e um dado de contato, um número de telefone. Tá? Eu vou puxar um pouquinho aqui para a direita para você ver. Eu tenho dado de... digamos, a pessoa ou a instituição imobiliária que me deu a informação e o número de contato. Isso eu sou obrigado a colocar no meu laudo, tá bom? Tá na norma técnica, NBR 14653 da BNT. Então isso aqui tudo, vou voltar um pouquinho aqui para o lugar normal, tá? Isso aqui tudo são informações que se eu tivesse que buscar na internet, colocar numa planilha de Excel, eu gastaria um tempo tremendo. Se você quiser, pegue esse vídeo e coloque do início que eu dei o botão para a gente fazer a pesquisa até a criação dessa planilha, foram pouquíssimos minutos. E eu estou conversando contigo aqui, te ensinando, para você ver que a gente fazia isso em um tempo muito menor. Imagina se você tivesse que fazer isso aí manualmente, o tempo que você gastaria. Bem, aqui então, eu já tenho a minha amostra selecionada, tudo aprovado, não vou adicionar nada aqui, porque não é necessário, tá? O que acontece? Caso eu tenha alguma dúvida aqui, ou alguém da minha equipe tenha dúvida, pode mandar para a pendência técnica, vai voltar para aquela caixinha de pendência técnica, mas não é o caso, tá? Para mim está tudo ok. O que eu vou fazer aqui então? Clicar aqui, ó, preparar para o cálculo. O que é isso? Minha planilha está ok, a minha pesquisa está muito bem feita, a minha amostra está muito boa, eu vou preparar para o cálculo, eu vou clicar aqui, ele vai pensar aqui um pouquinho e ele vai então deixar tudo pronto para deixar para o cálculo ser feito aqui, ó. A OS pode ser aprovada, tá? Então eu vou enviar, a hora que eu clico aqui, ele me pergunta novamente, quer mudar de status, ou seja, criação de amostra para cálculo automático? Eu falo que sim. A hora que eu clico, a gente vai voltar lá para a tela do dashboard, né, ou para a interface. Aqui estamos. Só lembrando aqui, nessas etapas todas nós já passamos, entrada, nenhuma pendência técnica, agendamento, vistoria, criação da amostra, é isso que a gente acabou de fazer, tá? E aqui, ó, eu aqui, na etapa de criação de amostra, eu aprovei tudo e apertei um botão autorizando o processamento de dados, veio para cá, para essa coluna. Agora, olha essa carinha aqui. Se eu clicar aqui, o que está escrito? Você está conseguindo enxergar? Calculando. Então você viu que a amostra, ele demorou alguns segundos para fazer isso.
E o cálculo demora um pouquinho. Então aqui a inteligência artificial pegando todas essas informações, vendo o contexto da amostra e fazendo os cálculos. Deixa eu contar para você uma coisa aqui. O que eu faço normalmente? Eu pego a minha amostra, baseado nas informações da amostra, eu procuro quais são as características que explicam as diferenças de preço dos imóveis da amostra. Essas características eu uso como variáveis na avaliação por inferência estatística, entendeu? Então aqui a plataforma Proto está fazendo isso. Ela está pegando os dados da amostra, aquela planilha que você viu, e ela está usando inteligência artificial para entender quais são as características que explicam as diferenças de preços dos imóveis da amostra. É isso que eu vou usar como variável. E já acabou aqui, enquanto eu estou conversando contigo em tempo real, finalizou o cálculo dessa ordem de serviço. Eu vou puxar para cá mais um pouquinho. Estava aqui, ó, processando o cálculo. Enquanto eu conversava contigo, ele já fez isso tudo. A OS 78480 finalizou o cálculo. Tá? Eu vou dar um clique aqui para ela fechar. E ela veio para cá. Elaboração de laudo. Já está aqui. Vamos ver essa mágica acontecendo de novo? Vamos lá. Eu vou clicar aqui. Ele vai abrir a tela. Você está vendo aqui. Abriu a tela na elaboração do laudo. Então, os dados do cliente, todas as etapas aqui novamente, ó, em verdinho. Dados do imóvel, a gente já colocou localização, características do imóvel, informações do agendamento, imagens do imóvel, formulário, amostra e aqui o cálculo. Então o que acontece? Ele já me dá aqui uma sugestão do cálculo. Olha aqui, ó, ele já me fala o seguinte, que esse imóvel, o que aconteceu? Ele está me sugerindo que eu atribuo o valor de R$3.080.000 para esse imóvel como justo valor de mercado. Por quê? Aqui estão os valores mínimos, o valor médio, o mínimo e o máximo. Perdão, aqui estão os valores unitários, médio, mínimo e máximo, ok? Olha, como eu multiplico isso pela área privativa do imóvel, eu tenho aqui o valor total médio, valor total mínimo e valor total máximo. Ou seja, eu tenho aqui o intervalo de confiança. Meu intervalo de confiança vai de 2.969.255 até 3.184.342, sendo que o valor médio é 3.076.799. Só que a gente não chega e fala, esse imóvel vale 3.076.799. A gente arredonda. Então, a Proto, ela me orienta, ela me sugere que eu arredonde de 3.076.799 para R$3.080.000, perfeito? Isso aqui, então, pessoal, é o intervalo de confiança. Agora, aqui em cima, o que acontece? Eu posso usar o campo de arbítrio. Então, se você entende a norma técnica, você vai saber o seguinte. O ideal é você estar aqui no intervalo de confiança, tá bom? Agora, existe alguma característica desse imóvel avaliando, só dele, que eu não usei nos cálculos, que eu não usei como variável. Então, por exemplo, esse imóvel avaliando, ele pode ter uma característica única, exclusiva dele. Sendo assim, eu posso optar por usar o campo de arbítrio e determinar aqui o percentual, que pode ser até 15%. Mas isso é uma coisa que você vai aprender comigo no meu curso de avaliação de imóveis. Não é o caso, eu vou desmarcar aqui. Eu vou assumir a sugestão aqui da Proto, R$3.080.000. Agora, vamos descer aqui um pouquinho para você entender a estatística. Todas essas informações aqui que a Proto me fornece são informações que seriam fornecidas por um software. O Infer32, Sysdeia, TS, Syseg, todas elas. Ok? Então aqui, ó, estatística básica. Coeficiente de correlação, 0,93, que é muito bom. Coeficiente de determinação, olha aqui, 0,86. O que significa isso aqui, pessoal? Significa que 86% desse resultado é explicado pela combinação de imóveis na amostra, variáveis escolhidas e classificação dessas variáveis. É muito bom. E só 14% desse resultado pode ser explicado por imóveis que eu não considerei na amostra, variáveis que eu não utilizei, classificações que eu não utilizei. O que é isso, professor? É mágica? Quer dizer que aqui eu tenho 14% do resultado pode ser explicado por imóveis que nem estão aqui. Isso é mágica? Não é mágica, isso é inferência estatística. Para você entender, o coeficiente de correlação e o de determinação não são exigidos por norma. A norma não tem um parâmetro, ela fala que você deve verificar isso, mas não dá parâmetro. Eu te falo que 0,86 é muito bom. Bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, apesar de não estar na norma, exigem 0,70, 0,75. Aqui 0,86 é um número muito bom, tá? Significância do modelo, 0,01. Pessoal,
Quanto menor esse valor, melhor. O que significa isso? Você vai ter que fazer um curso de avaliação de imóveis comigo para aprender. Mas eu já vou aqui te dando uma dica. A inferência estatística, ela cria uma hipótese. Que todas as suas configurações de amostra, variáveis, classificação dessas variáveis, ele cria uma hipótese que isso tudo que você fez não é importante na determinação desse valor de mercado aqui do imóvel. Ele cria essa hipótese, a inferência estatística faz isso. Então, quanto menos essa hipótese for provada, melhor. Então, a significância do modelo, quanto menor esse parâmetro aqui, melhor. Quer dizer que eu não consegui provar que o meu trabalho, as configurações que eu usei, não têm importância para a determinação desse valor aqui. Então, quanto menor a significância do modelo, melhor. Então, como está um valor muito baixo, foi aprovado. Normalidade dos resíduos. Eu preciso ter aqui uma distribuição de resultados muito próximo de uma curva normal. O que é uma curva normal? Nesse nível aqui ela tem 68% dos itens, nesse nível aqui 90% dos itens e nesse nível 95% dos itens. Isso é uma curva normal ideal. O nosso modelo está com 67, 92 e 100. Está muito próximo, então também eu estou aprovado. E aqui, informações complementares. Total de dados, 69. O modelo utilizou 52. Você vê aqui que 17 dados foram retirados por conta do sistema entender que isso aqui tem que sair. Tá? Outliers não aconteceram. Aqui, análise de variância, também é uma questão que a gente tem que entrar um pouco mais a fundo no curso de avaliação de imóveis para você entender. Aqui as transformações de cada variável. Então aqui está cada uma das variáveis. Olha que as variáveis que foram usadas. Valor unitário, reais por metro quadrado. Isso é importante. Quanto maior a área de um imóvel, menor o valor unitário, entendeu? Então por isso eu uso também área privativa. Então aqui, valor unitário é a informação que eu estou buscando. Área privativa é uma das variáveis. Isso é importante, porque quanto menor a área privativa, maior o valor unitário. Outra informação importante, vagas de garagem. Se eu estou avaliando um apartamento de alto padrão, numa área nobre de uma capital, é importante a quantidade de vagas de garagem. Um apartamento com 2 vagas de garagem tem um valor unitário menor que um apartamento de 3, 4 vagas de garagem. Agora, olha aqui a mágica, pessoal. Normalmente, para avaliar um apartamento, eu utilizaria área privativa, vaga de garagem, e além disso, eu utilizaria localização, padrão de acabamento e estado de conservação. Eu, professor Reginaldo, usaria isso se não fosse a avaliação aqui pela Proto. Tá? Área privativa, ele colocou. Vaga de garagem, ele colocou. E as outras 3 variáveis, localização, padrão de acabamento e estado de conservação, a Proto considerou nessas únicas 2 variáveis aqui. Tá vendo? O que é localização que eu usaria? Ela substituiu por renda e IBGE. E muito bem feito, porque a norma técnica fala que a gente deve preferencialmente usar variáveis quantitativas. Renda IBGE é uma variável quantitativa. Se eu fosse usar localização, seria um código alocado. Então ela substitui a minha localização por renda IBGE de uma maneira mais nobre. Tá? Agora, lembra que eu falei que eu usaria também padrão de acabamento e estado de conservação, 2 variáveis? Pois bem, a Proto ela coloca essas 2 informações aqui num CUB depreciado. O que seria padrão de acabamento? É um CUB. Quanto melhor o padrão de acabamento, mais elevado o CUB. E o que é o estado de conservação? A depreciação sobre esse CUB. Então aqui nessa variável CUB depreciado também uma variável numérica, ou seja, melhora ainda a situação da avaliação, a Proto está colocando 2 variáveis código alocado que eu utilizaria. Padrão de acabamento e estado de conservação. Isso tudo na mesma variável, sendo que as minhas 2 variáveis seriam código alocado. Ele transforma essas 2 em uma única, que seria variável numérica. E a norma técnica, repito, fala para você privilegiar variáveis numéricas. Então, essas são as variáveis, essas 5 variáveis, perdão, as 4 variáveis, variáveis independentes que a gente usou para encontrar essa variável dependente, valor unitário, perfeito? Aqui é a equação de regressão, ou seja, o que é o valor unitário? Essa conta toda aqui, levando em consideração as 4 variáveis independentes que eu estava utilizando, tá bom? Olha as transformações aqui que eu usei.
1 sobre x2, 1 sobre x2, logaritmo neperiano de x, logaritmo neperiano de x. Essas transformações estão aqui em cada uma das variáveis. Aqui as correlações, né, no Infer 32 seriam as correlações parciais, então nenhuma delas está acima de 0,8, então a minha avaliação também está validada nesse quesito. E aqui, muito legal, o Proto já me fala, a plataforma Proto já me fala o grau de fundamentação e grau de precisão. Tá? Aqui, fundamentação e precisão. Fundamentação, grau 2, que é muito bom, vai de 1 a 3, o grau 2 é muito bom. E precisão, grau 3. Tá? Olha aqui, a tabela de grau de fundamentação, né? Aqui está a descrição do item para obter grau 3, grau 2, grau 1, e aqui já me fala a pontuação. E assim para cada um dos itens. Eu não vou adentrar isso aqui com você para a gente ganhar tempo. Você, se é um perito avaliador, você sabe o que significa isso. Se não é, faz o curso comigo. Eu obtive essas pontuações aqui, que no total 16 pontos. Aqui na tabela onde eu decido, né, em qual grau eu vou me enquadrar, 16 pontos, com alguns itens obrigatórios, né, como você está vendo aqui, eu caí no grau 2. 1, 2, 3. Eu caí no grau 2, que é muito bom. Para você ter ideia, bancos públicos exigem grau de fundamentação 2 nos seus laudos. Eu obtive o grau 2 aqui, perfeito? Grau de precisão, também, aqui eu obtive grau 3, que é o melhor, ou seja, entre o valor mínimo e o máximo obtido, está muito pequeno esse intervalo. Então, melhor condição, grau 3. Agora aqui, algumas análises gráficas. Aqui o gráfico de aderência, tá? Isso aqui no Cisdeia é chamado de gráfico de aderência, e no Infer 32 é a tabela valores observados por valores encontrados, ou valores observados por valores estimados, entendeu? Então, o Infer 32, ele te dá isso de uma maneira gráfica e também numa tabela, ao passo que o Cisdeia te dá isso num gráfico. Gráfico de aderência no Cisdeia e tabela valores observados versus valores estimados no Infer 32, perfeito? Tá muito legal isso aqui, ó. Tá vendo? Todos eles concentrados próximos dessa reta aqui de 45 graus. Gráfico de resíduos, tá tudo perfeito. Você vê aqui, ó, de 0 a 2, 0 a menos 2. Se algum imóvel, isso aqui, cada um desses pontinhos é um dos imóveis da amostra. Esse aqui é o imóvel 21, esse aqui é o imóvel 6, esse do cantinho aqui é o imóvel 18. Se algum desses imóveis estivesse fora dessa faixa mais 2, menos 2, ele seria um outlier, ele estaria fora. Mas aqui não tem mais nenhum outro outlier, perfeito? Aqui a curva normal, tá? Distância de Cook, que eu não vou me adentrar com vocês. E aqui os gráficos de relacionamento. É aqui que eu vejo a coerência das minhas variáveis. Olha aqui, área privativa. Quanto maior a área privativa, menor o valor unitário em reais por metro quadrado. Está perfeito, isso é uma regra de mercado. Se fosse o contrário, quanto maior a área privativa, maior o valor unitário, estaria errado, tá? Outra coisa, vaga de garagem, que eu falei com você. À medida que eu aumento a quantidade de vagas de garagem, melhora o valor unitário. Então também está coerente. Olha aqui, ó, CUB depreciado. Quanto maior o CUB depreciado dos imóveis da amostra, maior é o valor unitário. O gráfico está coerente também. E aqui, renda IBGE. Quanto maior o valor da renda IBGE, maior o valor unitário. Também está correto. Então esses 4 gráficos aqui seriam os gráficos de relacionamento. Tá? No caso do Infer 32, os gráficos 2D. No caso do Cisdeia, os gráficos de relacionamento. Esse quinto gráfico aqui, ele não é valor unitário, ele é valor total. Tá? Então a interpretação é outra. Então aqui está correto também. Quanto maior a área privativa, maior o valor total, não o valor unitário. Perfeito? Então aqui a gente finaliza. Agora, muito legal. Aqui é um resumo, né, do que eu teria no relatório de um software estatístico Infer 32 ou Cisdeia. E o legal que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Olha aqui, ó. Aqui em cima eu posso exportar isso também, tá? Eu posso clicar aqui, ó, exportar dados do cálculo e formulários. Eu clico aqui, ele pensa um pouquinho, aqui, ó, baixou as informações, tá? Isso aqui é onde baixam os meus arquivos. Isso aqui é a amostra que eu já tinha mostrado para vocês. Isso aqui são os dados aqui, relatório estatístico. Eu vou clicar aqui para abrir. Então, vai abrir novamente aqui. Abriu. Eu clico aqui para a questão de habilitar a edição. Aqui é um replay da planilha de amostra, tá? E aqui embaixo, nessa aba que você está vendo aqui, eu boto o cálculo. Aqui, ó, os cálculos estão aqui. Todas aquelas informações que você viu comigo ali na plataforma lá da Proto, elas estão aqui repetidas, só que no formato de planilha de Excel, tá bom?
Eu não vou passar os detalhes com você, porque a gente já passou isso aqui, perfeito? Vamos voltar lá para a plataforma Proto, perfeito? Estamos descendo aqui um pouquinho, desço até aqui no final. Chegando aqui no final, eu vou avançar para essa etapa aqui. Então, o que ele me pergunta aqui, ó? Se eu volto para a criação de amostra, caso eu não tenha gostado disso aqui, se eu envio para a pendência técnica, ou seja, se algum desses parâmetros não for aprovado, eu tenho que visualizar isso e eu tenho que resolver. Caso seja um assistente meu, alguém aqui do meu escritório, professor, me ajuda com isso aqui, me ajuda a resolver, ele mandaria aqui para a pendência técnica. Vai voltar para a pendência técnica e outra pessoa, vai observar isso aqui. Como está tudo ok, eu posso aprovar. Professor, como assim? Caso um desses parâmetros aqui não tivesse sido aprovado, só lembrando, pessoal, existem 13 parâmetros obrigatórios aqui na inferência estatística que você tem que validar. Todos aqui foram validados. Agora, caso um não estivesse validado, um deles, eu tenho que refazer algumas coisas aqui. Professor, quais são os 13 parâmetros e como resolver caso não sejam validados? Não é objetivo aqui dessa aula mostrar isso para você. Você tem que fazer um bom curso de avaliação de móveis. Eu recomendo o meu curso para você entender quais são os 13 parâmetros e como resolver caso um deles não dê certo, tá? Aqui eu posso aprovar. Só que é o seguinte, tá vendo aqui que tem um campozinho aqui que não está verde? Campos complementares. Eu vou clicar aqui para ver algumas coisas que eu preciso colocar. Então vamos lá. Diagnóstico resumido de mercado. O diagnóstico de mercado é um item obrigatório da norma técnica. Qual que é o desempenho? Eu vou colocar aqui aparentemente aquecido nessa região. Número de ofertas, aparentemente alto, uma região densamente urbanizada. Liquidez do mercado, sem destaque, tá? Não está nem alto nem baixo. Descrição interna eu posso colocar aqui. Apartamento de 4 quartos, uma sala de estar, uma sala de jantar, varanda, dependência completa de empregado e assim por afora vai. Eu posso fazer essa descrição conforme a matrícula, tá? Ou uma descrição que eu complemento aqui. Preliminares, é um texto, pessoal, que eu posso colocar. Ele te dá um texto padrão aqui, mas você pode acrescentar, tá? Pesquisa de mercado, também é um texto padrão, mas você pode colocar aqui, foram pesquisados 70 itens, de um total, foram pesquisados 69 itens, sendo que 52 foram utilizados. Eu posso acrescentar isso aqui. Diagnóstico de mercado, aqui é uma informação muito padronizada. O que eu recomendo para você? Isso aqui se trata do bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Essa descrição aqui se refere a Brasil. E o diagnóstico de mercado tem que levar em consideração a microrregião. Então aqui é um pequeno, digamos, introdução sobre o mercado imobiliário no Brasil. Eu recomendo para você chegar aqui embaixo e acrescentar mais itens relativos ao bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. O bairro de Lourdes tem, e eu coloco as características dele aqui. Alto padrão, aquecido, clubes, shoppings, comércio, restaurantes, e assim vai, tá? Observação, caso eu queira colocar alguma coisa aqui, a documentação de imóvel já está aqui, porque ele puxou essa informação lá do início, né? Pressupostos, ressalvas e fatores limitantes, também é um texto padronizado, perfeito? Eu vou salvar essas alterações aqui, o que só mostrar para você. Isso aqui tudo, pessoal, vai ser usado no laudo de avaliação, então você pode mudar esses itens caso você não concorde. Então, os campos complementares, aqui já ficou verdinho, eu vou só fechar aqui, já ficou verdinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos aprovar isso aqui. Eu clico em aprovar, ele pergunta se eu quero mudar de elaboração de laudo para revisão e aprovação. Eu vou falar sim, ele vai voltar para o nosso dashboard ou para a nossa tela inicial. Ele está pensando aqui, você está vendo, e agora, depois de pensar, ele mudou. Nós voltamos aqui para o nosso dashboard ou tela principal. O que eu vou fazer aqui? Ó? Todas as etapas, a entrada, nós passamos por todas elas. Não usamos pendência técnica, agendamento, vistoria. Pulamos aqui para amostra, processamento do cálculo, elaboração do laudo, já foi. E agora o que vai acontecer? Tá aqui, ó, deixa eu puxar um pouquinho aqui para a gente visualizar melhor, tá? Eu caio aqui então, revisão e aprovação. O que aconteceu aqui? Eu já tinha outras 2 avaliações que já estavam aqui, né, que eu tinha feito previamente, e essa avaliação ela veio para aqui agora, ó, da OS 78480. Então eu clicando aqui, eu volto novamente lá para a parte de... Novamente não, eu volto para a parte de revisão e aprovação. Você vê que está tudo verdinho aqui, são etapas pelas quais eu já passei, não tem nada pendente, não é isso? E eu vou pegar o relatório aqui. Esse é um relatório
padrão ou um relatório personalizado. Deixa eu ver o relatório padrão, vou clicar aqui para você, ele vai abrir um relatório padrão, que é um laudo feito de acordo com a norma técnica, NBR 14653 da BNT. Relatório gerado com sucesso. Aqui, ó, ele vem no leitor de PDF e o laudo é isso aqui, é isso que ele te propõe. Laudo de avaliação, isso aqui você pode customizar, tá? Colocar a logomarca da sua empresa, o seu endereço, o laudo de avaliação com a data da vistoria, todas as informações, o valor já aqui na capa, e você desenhando informações do imóvel, avaliando, preliminares, lembra que eu falei com você para a gente, né, colocar os dados preliminares, mapa de localização, já mostrei isso para você também, e aqui, pesquisa de mercado, que eu falo que você tem que customizar, isso aqui é uma sugestão, mas você pode customizar, características da região que a gente já colocou, e descendo mais que diagnóstico de mercado, que também você colocou comigo, mas é bom você personalizar. Aqui, ó, o bairro de Lourdes tem, eu parei, mas você tem que colocar questões particulares da micro-região. Isso aqui é um laudo pronto, praticamente pronto, no modelo completo, você está vendo aqui. A avaliação com os valores unitários, valores totais, as informações todas aqui que você precisa colocar no relatório estatístico. Descendo mais um pouquinho aqui, todas as informações que a gente já passou por elas. E mais adiante aqui, relatórios, gráficos 2D, tabela de grau de fundamentação, descendo mais um pouco, grau de precisão, documento do imóvel, pressupostos, ressalvas e fatores limitantes, o campo aqui para você assinar, né, a sua avaliação. E descendo mais um pouco aqui, a gente teria as fotos do imóvel e os documentos também, entendeu? Depois de fazer isso aqui, eu posso fazer download da amostra em PDF, não é o caso, ou download do laudo. Eu vou clicar aqui, ele novamente vai pensar, pronto, está ali o PDF para eu utilizar onde eu quiser. Tá? Isso aqui já está no meu computador na área de download, é o mesmo que eu vi com você agora há pouco. Voltando aqui para Proto, o que eu posso fazer aqui? Reportar um erro, voltar ao status, refazer ou aprovar. A hora que eu clico em aprovar, ele vai ser o meu dashboard. Quer ver? Eu clico em aprovar, ele pergunta se eu quero realmente aprovar, de revisado e aprovado para arquivado, vou colocar sim, e voltamos para o dashboard. Novamente, tudo que a gente já passou, entrada, pendência, agendamento, em vistoria, criação da amostra, processando o cálculo, elaboração de laudo, e aqui, revisão e aprovação eram 3, não é isso? 2 que eu já tinha, e essa terceira que a gente acabou de fazer. Eu já aprovei, não está mais aqui, já saiu. Esse dashboard é coisa que está na produção do meu escritório. Se já terminou, não está mais aqui. Onde que está isso, professor? Aqui, ó, na parte de arquivados. Eu vou puxar aqui para você ver um pouquinho, ó. Na parte de arquivados. Ele saiu aqui de revisão e aprovação, saiu do meu fluxo de trabalho e foi para arquivados. Se eu clicar aqui, você vai ver os laudos que eu fiz. Aqui, ó, eu tenho muito mais coisas, tá, pessoal? É uma parte da plataforma que eu estou usando para fazer o vídeo para vocês, entendeu? Então aqui, ó, esse laudo já está aqui, ó, Rua da Bahia, número tal. Então todas as informações, todas aquelas partes que a gente já passou, eu posso abrir um por um aqui para ver novamente, tá? Eu vou voltar aqui para você ver, mas sim, já está aqui, digamos, na pasta de arquivados aqui da minha plataforma. Exatamente esse laudo que a gente fez. Ele sai aqui do meu dashboard de produção e vem para arquivado, para eu usar no momento que eu quiser, baixar o laudo novamente. Mas você viu aqui como que é rápido, como que é fácil usar essa plataforma Proto. Eu, em tempo real, fiz contigo aqui uma avaliação do início, tá? Ordem de serviço, abertura do trabalho, até finalização e entrega, deixando o nosso laudo pronto. A plataforma realmente ela é maravilhosa. Você viu como que é fácil? Eu fiz com você aqui todo um processo de avaliação, que demoraria talvez meio dia de trabalho, juntando tudo, né? Pesquisa, o trabalho que eu falo de escritório. Pesquisa, os cálculos estatísticos, montagem do laudo, uma manhã ou uma tarde. Não estou nem contando todo o processo de vistoria, não é isso? Então, olha só, isso tudo eu fiz de maneira muito rápida com você. Isso é extraordinário. Imagina quanto tempo você economiza usando essa ferramenta. E é esse tempo que você economiza que você vai usar na busca de outros clientes, outros bancos para se credenciar, outros juízes para prestar serviço, outras empresas para trabalhar, órgãos do governo. E esse tempo também você pode usar na sua qualidade de vida, com a sua família, com você mesmo. Então isso é um investimento que você faz que se paga muito, muito rapidamente, vale muito a pena. Eu me formei em engenharia em 1990,
Basta fazer conta para saber quantos anos eu tenho de vida profissional. E eu falo com você, economize seu tempo, invista nessas ferramentas para você ganhar tempo para ser mais produtivo, para buscar mais clientes, para faturar mais, para ter qualidade de vida. Isso é fantástico, principalmente com os descontos que você tem aqui usando os cupons que estão aqui na parte de baixo desse vídeo, estão também lá no meu site, laudomaster.com.br, na aba de ferramentas. Olha, essa é a minha missão, trazer para você ferramentas, plataformas, experiências que vão facilitar muito o seu trabalho como perito avaliador de imóveis. É um mercado de muita demanda, pouquíssimas pessoas que sabem fazer direito e pouquíssimas, míssimas pessoas que usam as ferramentas que as fazem ser produtivas. Então, você precisa ser um profissional de destaque para realmente fazer bons trabalhos, entregar o seu trabalho de maneira correta para os bancos, para os juízes. Os juízes estão ávidos por profissionais que sabem fazer direito. Se você presta um primeiro trabalho para o juiz de qualidade, esse juiz vai mandar outros trabalhos para você, vai te indicar para outros colegas. Os advogados vão ver você atuando nesses processos e também vão querer que você atue para eles. E o céu é o limite. Então continue me acompanhando para você conhecer ferramentas, para você aprender a trabalhar melhor, entregar bons trabalhos, para ser reconhecido nesse mercado que, volta a falar, tem muita demanda, poucas pessoas que sabem fazer e pouquíssimas pessoas que usam as ferramentas corretas para aumentar a produtividade. Te vejo na minha próxima aula. Grande abraço, tchau, até lá.